A TV Serra apresenta Entrevista do Dia, o espaço diário do telejornalismo. Patrocínio Odonto Top, o seu hospital especializado em dentes. Rua Coronel Pena de Moraes, 174, Centro de Farroupilha. Fone 54-3698-1103. Meus amigos, minhas amigas, começamos a partir de agora a edição de hoje da nossa entrevista do dia aqui na TV Serra. Muito bom estar junto com todos vocês. A minha alegria em diariamente estar aqui e conversar com vocês. Eu peço licença para chegar até a sua casa, até o local de trabalho, onde você nos acompanha. Muito obrigado pelo teu prestígio e também por acompanhar a nossa programação. O que é daqui, você vê por aqui. A entrevista do dia tem o patrocínio da Odonto Top, o seu hospital especializado em dentes, na Rua Coronel Pena de Moraes, 174, no centro de Farroupilha. Então, agenda a tua consulta, é só ligar 54-3698-1103, Odonto Top, o seu hospital do dente. E hoje é dia de doutora Ciane Meneguzzi Pistorello, aqui nos estúdios da TV Serra. A gente tem diversos assuntos para tratar ao longo do programa de hoje, na nossa conversa com a doutora Ciane, que é especialista na área do direito trabalhista, previdenciário e também direito digital. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre um assunto, pelo menos dentro da área do direito digital. Doutora Ciane, prazer recebê-la, bem-vinda, tudo bem? Obrigada pela oportunidade, nesse mês de muitas mudanças, né? Muitas mudanças, tá? É mudança para tudo que é canto, né? Verdade. Mas, doutora, vamos falar sobre um assunto que até me causou uma surpresa, para mim uma palavra nova, lupodomia. Ou seja, aquelas pessoas que estão viciadas em jogos. O que tem a ver isso com a questão do direito? Pois é, assim, disparou realmente a quantidade de laudos que a gente vê, né, vindo de médicos, considerando a pessoa doente. E doente por lupodomia, né? Quando eu vi a primeira palavra, eu achei, meu Deus, que doença nova é essa? Na verdade, são os vícios em jogos. E aí as pessoas estão ficando incapacitadas para o trabalho. E assim, a gente imagina, nossa, é uma pessoa, duas... Não. Para vocês terem ideia, aumentou em números 2.300% os benefícios do INSS de afastamento por lupodomia. Então, as pessoas estão viciadas em jogos. E esse vício pode ser assim, aplicando dinheiro, não aplicando dinheiro. São jogos dos mais variados. A gente não está aqui só falando do tigrinho, mas são jogos em que as pessoas, elas ficam tão obcecadas que quando elas vão trabalhar, elas precisam parar o trabalho para jogar. São jogos de cartas, são jogos de carro, são um dos mais variados tipos de jogos. E assim, acompanhando os clientes, não é só jovens, né? A gente bota na cabeça assim, não, isso é coisa de jovens. Não. Pessoas de todas as idades eu tenho acompanhado essa questão. Todas as faixas etárias. E assim, eu nunca apliquei tanta advertência por isso. Então, porque eu também atendo empresas, então as pessoas me passam, Ciane, olha, hoje eu peguei o fulano de vez trabalhando, jogando, ele me disse, é só um joguinho, uma jogada. Só que aí é proibido, a pessoa precisa estar atenta, máquinas... Tira o tempo, tira a atenção. Exato, às vezes coloca até em risco a segurança ou de colegas. E assim, esse vício, ele está afetando até casamentos. Eu já tive um caso de divórcio em que a mulher disse, não consegui mais. A pessoa só jogava e aplicava o dinheiro da família. E eu pedia para parar e aquilo não parava, então mentia. Ah, vou no banheiro, ia no banheiro para jogar. Eu vou ter que ir no mercado. Demorava 1 hora a mais, olhava nas imagens, estava parado no carro do condomínio jogando. Então, é o vício. E as pessoas não entendem que esse vício é como se fosse um alcoolismo, é como se fosse uma droga. Até acompanhando os laudos dos médicos peritos, eles falam, né, que o cérebro acaba ativando alguma questão do prazer e a pessoa fica naquela necessidade de jogar. E tem as pessoas que jogam por dinheiro e aquela vontade de recuperar o dinheiro. Então, tem as duas questões. Mas acabam ficando doentes, entrando em depressão. 2 casos de tentativas de suicídio eu acompanhei também, onde entra no fundo do poço, desespero, e não ter mais o controle de conseguir parar de jogar.
Sim, quer dizer, é uma dependência total, né? É uma total. dependência, onde a tua vida fica em cima de um jogo. Sim. E aí os jogos é mais engraçado, né? Eu imaginava, nunca vi esse tigrinho, nunca joguei, é o tigrinho porque ficou famoso. Não. Tem gente em jogos, por exemplo, de baralho, de cartas, Sim. que fica viciado no jogo online. E daí, não, só vou jogar uma, vou jogar duas. Quando vê, passou a tarde no trabalho jogando, não produziu, e aí isso vai cada vez ativando mais a dependência. Se um dia ficou 10 minutos, outro já vai ficar 12, só vai aumentando, né? Exatamente, por isso que a gente já informa, é uma doença, é reconhecido, tanto que existe o direito de buscar o afastamento pelo INSS. Eu tenho um caso de uma pessoa que buscou internação porque não conseguia mais, precisou buscar o tratamento, então psiquiátrico, internado para tentar conseguir parar. Então é um alerta, como a bebida, né? Eu até acompanhei um médico porque eu fui num evento e eu comentei para esse médico, tinha bebida liberada, né? Estava bem legal o evento, bebida liberada. Dele falou, puxa, sabe, eu atendo pessoas que fazem tratamento de alcoolismo. E esses eventos com bebida liberada são péssimos. As pessoas elas corrompem, né? Elas já têm problema. Extrapolam o limite completamente. E a questão dos joguinhos também. Então, se você percebeu que está passando muito tempo, chega no trabalho, tem vontade de jogar, chega em casa, não convive tanto com a família porque quer jogar, começa a mentir para os familiares que vai para algum lugar ou vai para ficar jogando, desinstala, né? É sinal de alerta. É sinal de alerta. Desinstala esse joguinho, porque já tem também médicos que falam que 7 dias afastado começa a diminuir essa dependência, né? E existe também para aquela pessoa que precisa de tratamentos mais fortes o direito de encaminhar um benefício previdenciário, então precisa de laudos realmente comprovando a tua dependência, né, a doença. O caso já rende algum benefício previdenciário? Sim, rende e já tem pessoas recebendo isso, porque é uma depressão muito forte, uma dependência. É algo fora do normal e as pessoas me falam, durante o atendimento foi até engraçado, eu atendi um senhor onde ele me disse que ele estava falando comigo e não parava de pensar nas jogadas. Ele queria jogar. Então ele sabe. Veja o grau da dependência, né? Ele dizia, eu tô aqui mentalmente jogando. Sim. E pensando na última jogada e já pensando de que quando eu sair eu tenho que jogar. Então, desinstale esses jogos, né? Não é só criança, porque às vezes a gente pensa, é só meu filho que fica dependente. Então, se você vê que você não consegue controlar, desinstala o joguinho, busca outro lazer e se você está num grau muito grave, procura atendimento médico, exatamente. Tente evitar de aplicar dinheiro, né? Porque a gente sabe que muita gente perde dinheiro. É um robô, é um computador, quem vai ganhar é sempre o proprietário do joguinho e busca atendimento. Psiquiatra é o ideal para você buscar ou até um psicólogo para fazer o acompanhamento. Doutora Ciane, nos casos em que o funcionário de uma empresa, enfim, um funcionário, ele é pego pela coordenação, pela supervisão, pela gerência do estabelecimento ou do ponto, num jogo desses, ele tem, que penalidades ele pode sofrer? Até justa causa, né? Então, a primeira conversa deve acontecer. Eu sempre aconselho isso em qualquer situação, né? Claro, uma situação de agressão, tu não tem como sentar com uma pessoa e só conversar, tu tem que aplicar uma advertência, uma suspensão. Mas, por exemplo, assim, pegou a pessoa jogando joguinho, senta, né, RH ou proprietário, aí depende da estrutura, senta e conversa. E até porque, assim, agora nós temos a questão psicológica para ser avaliada, Sim. né? Então, por mais que não tenha multa, desde o dia 26 de maio, a empresa tem que fazer o tratamento, o acompanhamento psicológico. Esse amparo psicológico. Exato. Então, assim, tem que conversar com o funcionário e ver o que está acontecendo. Se foi uma conversa e foi resolvido, segue a vida. Mas dá uma atenção especial. Perceba se o teu funcionário permanece tendo essas atitudes. Tem muita empresa que está proibindo o acesso a celulares. E eu vou dizer que inicialmente eu era contra. Eu acabava dizendo, poxa, sabe, é o direito da pessoa, né? É um direito ter contato com a vida lá fora. E assim, eu já acompanhei casos quando o Rodrigo trabalhava numa empresa, era horrível eu precisar dar um recado
e tem que passar, às vezes, a ligação para 5 pessoas. Mas hoje em dia, eu vou dizer que eu concordo. Por quê? Não é só na produtividade. A falta de atenção gera muito acidente de trabalho. Quando acontece um acidente de trabalho, se abre uma sindicância para ver o que aconteceu. E aí a gente vai olhar as câmeras, a pessoa normalmente estava no celular. Ou estava no celular e se gerou acidente, ou acabou gerando acidente no colega. Então, assim, o que eu percebo hoje é que o celular, ele afeta e afeta muito. E também existem pessoas que desempenham 2 atividades ao mesmo tempo, né? Então, eu estou trabalhando numa empresa, mas eu vendo roupa, eu trabalho depois do horário como massagista. Sim. E eu acabo também tentando fazer as 2 coisas ao mesmo tempo. Agendando clientes. O que acontece? Má prestação de serviço. Se eu sou um contador, eu esqueço de pagar uma conta. Se eu sou, sei lá, um advogado, vou redigir mal uma peça. Sim. E daqui a pouco, se eu estou fazendo a produção de um produto para a venda de uma empresa, pode ser que saia errado. E isso pode gerar algum dano a alguém. Então, eu vou dizer bem a verdade. Hoje em dia, a sociedade não está sabendo dividir a questão dos celulares. As escolas que proibiram, a gente vê hoje, conversando com vários professores e até proprietários de escolas, dizendo que melhorou muito o relacionamento entre crianças, melhorou muito a qualidade do ensino, a participação escolar depois que os celulares foram proibidos. E eu vejo nas empresas que proíbem o uso do celular durante o expediente essa melhora. Melhora na qualidade do serviço, a produção aumenta e diminui os acidentes, que é o principal do meu ponto de vista. A questão do celular, eu só quero abrir um parênteses, me parece muito importante também, porque a pessoa tem o seu celular, agora é preciso saber dividir. Por exemplo, um vendedor não tem como ficar sem o celular. Exato. É uma ferramenta de trabalho. Agora, por exemplo, alguém que trabalha na área financeira, talvez não precisa tanto, né? Exatamente. Então depende muito da profissão. Vai ter uma profissão que o celular é uma ferramenta importante. Vai ter outras profissões que o celular não é uma ferramenta necessária para aquele trabalho. Só que as pessoas acabam não se policiando. Eu tenho um hábito nas minhas redes sociais, é difícil eu fazer uma postagem no meu horário de trabalho. Porque depois as pessoas começam a dizer assim, olha, o Leandro não está trabalhando, o Leandro está fazendo aquilo. Sabe que eu reparo nisso? Eu reparo, por exemplo, assim, né? Eu movimento muitas redes sociais, mas eu tenho uma equipe que movimenta minhas redes sociais. E às vezes eu recebo uma mensagem e aí quando eu vou responder eu reparo quem está verde de todas as pessoas que eu sigo. E eu penso na minha cabeça, puxa, sabe, tá tendo tempo de ficar online num horário comercial. Nem sei o que a pessoa faz, né? Mas é mais ou menos isso. O que as empresas fazem? Um vendedor precisa do celular. Empresas estão fornecendo o celular e proibindo que acesse algumas plataformas, como por exemplo, olha, eu vou te dar o celular para te fazer as tuas vendas, mas tu não vai poder acessar o teu Instagram, baixar no aplicativo Instagram. WhatsApp. Não vai poder ter joguinhos. Então eles acabam proibindo. Restringindo. E eu acho correto, porque realmente assim, a gente vê, reduz a produção, sem dúvida nenhuma, falta de atenção, erros, assim, olha, erros gritantes. Hoje mesmo, um engenheiro foi fazer um laudo com erros de português, e que daí quando veio para o jurídico, eu pedi para o proprietário da empresa, tu tem certeza que foi, né, que é isso que vem para mim, que é isso que tu queres que eu entregue em determinado órgão? Então, isso é o quê? Falta de atenção, é a pressa. Então, eu sou bem a favor hoje, né, claro, terá que ter momentos, né, que a pessoa vai poder acessar, que é no seu intervalo. Hoje em dia a gente aconselha que no metade do expediente da manhã e da tarde, se a empresa puder, forneça 8 minutos no mínimo para que o funcionário dê uma pausa, que é por questão de ergonomia, mas também por questão da sanidade mental. Sim. Eu sou muito favorável. Nesses 8 minutos que a pessoa possa ir lá olhar se tem alguma emergência, forneça um telefone de emergência da empresa, um WhatsApp que seja sempre monitorado. Então, sei lá, acontece uma febre no filho, vai saber, vai ser comunicado. Mas eu vou dizer, as pessoas estão muito doentes. E muito dependentes do celular. Né? A lupodomia não deixa de ser também, não só em jogos, né? É a dependência no mundo cibernético. Sim. É quando mundo você virtual. Não consegue mais deixar de olhar teu Instagram. Você tem que ficar o tempo inteiro lá atualizando. Isso é uma lupodomia. Você deixa de viver para ficar controlando lá uma rede social. Reparo muito, né? Quando a gente vai em qualquer lugar. Eu tenho essa mania. Quando eu vou em qualquer local, eu evito pegar o celular.
e eu, por exemplo, num restaurante, eu vou conviver com a família e evito, mas pode reparar todas as mesas ao redor. Sim. As pessoas sentam e não convivem, elas ficam ali no celular. Vai numa igreja, as pessoas estão mexendo no celular. Os celulares estão tocando dentro das igrejas, mas né? É isso é lupodomia. As pessoas não conseguem mais viver desconectadas. Sim. E aí, agora, quando isso não te permite trabalhar ou afeta o relacionamento e tu não consegue conviver, você pode buscar um tratamento e se afastar também pelo INSS. Eu vi uma mensagem, uma fala do Papa Leão XIV que me chamou muito a atenção. Eu não tenho as palavras exatas, mas o Papa Leão XIV disse assim que a vida é muito mais importante do que um algoritmo. Não, exatamente. E as pessoas perderam um pouco a noção. Tem pessoas, por exemplo, assim, né, já puxando para uma parte estética. Essa semana só se fala na questão das mudanças da fisionomia da Anitta. Sim. Ela tentou se parecer com as questões de algum filtro que ela viu e que ela gostou nas redes sociais. Sim. E isso faz o quê? Ela foi a primeira, agora vai vir uma legião de fãs, de pessoas que já não se gostam e que vão buscar essas características. Esse caminho, né? Isso é uma lupodomia. É quando, por exemplo, eu não consigo mais me ver e que eu preciso buscar uma outra, uma forma de me transformar. Isso é uma doença, são doenças por melhorar. Então, quando a gente fala doença de jogos, que é o mais comum hoje em dia as pessoas estarem buscando. Mas tem pessoas que, por exemplo, já estão alterando a fisionomia para buscar ficar parecido com filtro, pessoas que não conseguem desconectar das redes, e isso acontece, né? Normalmente é mais em casos de divórcio, que aí tu vai fazer a reconciliação nas audiências, aí o juiz pede, você, né, não deixa os advogados falar, você gostaria de voltar? Daí a pessoa diz, não, olha, não larga o celular. Fica 24 horas, eu acordo 3 horas da manhã, tô olhando rede social, acorda 7 horas da manhã, tô olhando rede social, eu vou trabalhar, olha lá, tá ligado, tá na rede social. E não é traição, é uma dependência, é um vício no mundo cibernético, na rede social. Com certeza. E a questão do celular, assim, aconteceu comigo, né, há poucos dias. Uma pessoa que eu vejo todo dia, a pessoa pega e me escreve uma mensagem no WhatsApp para ver um assunto. O que eu fiz? Eu não respondi. No dia seguinte, conversei com a pessoa pessoalmente. Poxa, tu me vê todos os dias. É claro, se fosse um grau de urgência, tudo bem. Mas era uma coisa que não tinha urgência, perene, que eu chamo. Não respondi. O celular funciona para agilizar o teu processo. Agora, ele não vai fazer tudo. Tu não fala só com o celular, tu vai falar com as pessoas, né? Não, mas assim, eu percebo assim lá no escritório. A gente recebe uma mensagem no WhatsApp e a gente pede no mínimo 24 horas para responder. Por quê? É o tempo que tu tem que ter, né? Às vezes tô aqui na TV, às vezes eu tô numa audiência, então é o tempo que tu tem que analisar para responder. Mas dá 5 minutos a pessoa já liga no escritório, dizendo que ainda não foi respondido no WhatsApp, sendo que lá tem a mensagem, olha, a gente vai te retornar. Dá meia hora, ela liga de novo, daí é muito engraçado, a secretária diz, olha, tu tem que responder, que já ligou 3 vezes, quando não vai presencialmente e se sente desrespeitado porque tu não respondeu a mensagem em 2 horas. Isso é uma forma também de lupodomia, é a ansiedade. A pessoa tem que se conscientizar que ela não é o centro das atenções, não é isso, né? Mas é a doença, né? É a doença. E, infelizmente, casos de tentativas de suicídios, né? Que as pessoas realmente se frustram de uma forma tão intensa que ficam numa depressão muito forte. E realmente, assim, desde hoje, né, enfim, desde o início dessa semana, 2 casos muito delicados que eu acompanhei e que eu fiquei, assim, extremamente chocada, porque realmente a dependência em rede social, em joguinhos, acabou fazendo com que as pessoas tentassem suicídio. E o contexto que isso gera não é só uma doença em que tu vai para o INSS, mas é todo um tratamento muito forte para te voltar, né, ficar bem, o esgotamento na família, né, não poder deixar a pessoa sozinha, alguns casos de internação. Então, quando vê que está indo para um caminho desse, você tem que se conscientizar, que nem quando você bebe demais álcool, para de beber. Quando está muito dependente, para de usar um pouco o mundo virtual e começa a tentar deixar de lado para tentar se desconectar. Com certeza. Bom, nós vamos fazer o nosso intervalo, senão a gente vai ficar aqui falando muito, é um assunto muito envolvente também, mas a gente vai voltar essa pauta novamente em outras ocasiões também. Vamos para o intervalo, em seguida a gente volta falando então sobre a necessidade de cuidarmos com os nossos dados
pessoais. A gente tem que cuidar muito. A doutora Sandra vai ministrar uma palestra numa grande empresa, eu não tenho problema, posso falar a empresa, é na Randon Corp, em Caxias do Sul, enfim, sobre os cuidados com os dados pessoais. A gente trata disso depois do comercial. A TV Serra está apresentando o programa Entrevista do Dia. Patrocínio Odonto Top, o seu hospital especializado em dentes. Rua Coronel Pena de Moraes, 174, Centro de Farroupilha. Fone 54-3698-1103. Vamos falar sobre os implantes dentários e descobrir como eles podem ser uma solução eficaz para substituir dentes ausentes. Dentes em falta podem causar diversos problemas, como dificuldade na mastigação, alteração na fala, perda óssea e impacto negativo na estética do sorriso. Os implantes dentários são estruturas de titânio que são inseridos no osso da mandíbula ou da maxila, funcionando como raízes artificiais para suportar próteses dentárias. Os implantes oferecem uma série de benefícios, com maior estabilidade e funcionalidade comparada com outras próteses, além de preservar a saúde óssea e proporcionar o sorriso natural. Após a colocação dos implantes, é essencial seguir as orientações do dentista, manter uma boa higiene bucal, fazer visitas regulares de acompanhamento e evitar hábitos prejudiciais como o tabagismo. Os implantes dentários são uma solução eficaz e duradoura para substituir dentes ausentes, proporcionando uma melhora significativa na mastigação, estética do sorriso e qualidade de vida. Segurança é ter para onde olhar. Está lado a lado de quem está disposto a nos dar a mão. Saber que, mesmo nos caminhos longos, temos a certeza de onde queremos chegar. Ao olhar para trás, vemos todas as conquistas que tivemos ao lado de quem esteve junto com a gente. Percebemos que uma relação de proximidade é essencial. As melhores escolhas são aquelas que deixam a nossa rotina mais fácil e nos possibilitam construir nossos projetos sabendo com quem podemos contar. Afinal, ter a certeza de que temos pessoas comprometidas com nossos sonhos dá ainda mais valor à vida. Tudo que tem valor, Sicredi, sua certeza sempre. Conheça a Howday, a loja de departamentos que vai transformar sua experiência de compras. São mais de 10 mil produtos em um só lugar. Variedade, qualidade e preço justo. Tudo pensado para você. Venha viver uma experiência de compra diferenciada. Estamos te esperando na rodovia RS 122, no Golden Center, ao lado do Via Atacadista em Farroupilha. Howday. Tudo o que você precisa num só lugar. Outra área de atuação do Grupo Bigfer são as embalagens plásticas. Identificamos uma demanda do mercado por esse tipo de produto e resolvemos também colocar nossa competência e capacidade de trabalho para oferecer alternativas criativas, competitivas e de qualidade. Nossa produção de embalagens plásticas começou em 2002 e hoje tem capacidade para produzir 1.800 toneladas por mês de embalagens flexíveis, como sacolas, plásticos bolha e bobinas de material plástico. Desde que começamos como modesta revenda de ferragens na Serra Gaúcha em 1989, até virarmos referência latino-americana na fabricação de acessórios para móveis, estamos escrevendo uma história de crescimento. Estamos andando no caminho certo.
Você já se perguntou o que é essencial para a sua saúde? Aqui no Círculo, essencial é o atendimento humanizado, a atenção total a você e o cuidado completo sempre. E é exatamente isso que você encontra na Central de Saúde de Farroupilha. Estamos bem no centro da cidade, com atendimento de especialistas, posto de coleta do laboratório, vacinas, ambulatórios, saúde ocupacional e um centro de cardiologia referência. Escolher o Círculo é escolher um plano completo para você e essencial para a sua saúde. É ter sempre à disposição uma ampla rede credenciada, uma infraestrutura moderna, um serviço gratuito de teleorientação médica 24 horas e muito mais. Planos para você, sua família ou sua empresa. Contrate pelo site circulosaude.com.br. A escala 12/36 é uma previsão legislativa para aquele trabalhador que trabalha no mínimo 220 horas mensais. Essa escala permite que, então, se trabalhe 12 horas e folgue-se 36 horas. Um detalhe, essa escala não prevê feriados, não prevê finais de semana, ou seja, você vai trabalhando conforme vai acabando o período de folga. A escala 12/36 é muito importante que, por mais que tenha previsão na CLT, a empresa procure também estabelecer ela junto ao acordo coletivo do sindicato. Ela tem que ter as efetivas folgas, não folgar as 36 horas, pode ser considerado até um dano nocivo à saúde do trabalhador, se acaso realmente ele ficar com alguma doença. Por isso, é importante o efetivo registro e também verificar especificadamente com a empresa se a atividade não é muito rigorosa e venha nessas 12 horas de trabalho causar mais danos do que efetivo comprometimento de trabalho. A TV Serra está apresentando o programa Entrevista do Dia. Patrocínio: Odonto Top, o seu hospital especializado em dentes. Rua Coronel Pena de Moraes, 174, Centro de Farroupilha. Fone 54 3698 1103. Já de volta aqui pela nossa TV Serra com a entrevista do dia e o patrocínio sempre da Odonto Top, o seu hospital especializado em dentes, na Rua Coronel Pena de Moraes, 174, no centro de Farroupilha. Agenda tua consulta 54 3698 1103, Odonto Top, o seu hospital do dente. Hoje com a doutora Ciana Meneguzzi Pistorello, especialista na área do direito trabalhista, previdenciário e também digital. Doutora, vamos falar de um assunto que está cada vez mais vulnerável para as pessoas, que é os dados pessoais. É o meu CPF, são os meus dados. Daqui a pouco tu vai no mercado, deseja o CPF na nota, vai lá, 69, não sei o que, começa a falar o número do CPF, é daqui, é de lá, vai na farmácia, tu compra, tu tem que informar. Tem alguns estabelecimentos que tu digita, pelo menos fica mais tranquilo, ainda me parece um pouco vulnerável, mas a questão dos dados pessoais é muito preocupante. Tem vazado muito dado pessoal, né? Não, e assim, é muito golpe, né, gente? Mesmo com toda essa questão do INSS, as pessoas entenderam o que são as gravidades dos dados pessoais. Eu vou dizer que quando eu comecei, acho que faz em torno de um ano, mais ou menos, que eu comecei a ver a quantidade de golpes, eu parei de informar em voz alta realmente o meu número do CPF. Daí vocês vão me dizer, tá, mas é só colocar no Google e vai achar. Sim, mas eu já vi, né, casos de gravações. A pessoa vai falar o CPF, a pessoa atrás gravando os dados e vai se saber lá pra quê, né? Então, pega a voz do Leandro falando o número do CPF e depois, assim, olha, já vi de tudo, né? Como contratos com selfie, que agora o Supremo está decidindo se são válidos ou não, porque é sempre aquela questão, olha, estou validando os teus dados. Eu sou uma pessoa, por exemplo, assim, que quando toco o telefone é o que eu aconselho.
Se você é de qualquer empresa, desliga, né? Hoje em dia a gente sabe, nunca fale sim. É uma coisa que a gente cuida muito porque às vezes, você é o Leandro, sim, né? O teu sim pode ser utilizado, você quer contratar? Sim. Então a gente evita até dizer, é muito engraçado que lá no escritório a gente já viu essas questões, que quando liga alguém a gente evita falar a palavra sim ou concordo. Então a gente diz, olha, se eu precisar atualizar alguma coisa, eu vou até você e eu não quero, não, é sempre usar a palavra não quero atualizar, não aceito propostas, porque as gravações da nossa voz também são provas e vazamentos de dado. Então, a inteligência artificial está aí, né? Então uma questão tem que ter muito cuidado. As empresas, acordo de confidencialidade com funcionário, com prestador de serviço, tem que se proteger, tem que ter um cuidado. Quem vai acessar o sistema, demitir uma pessoa, derruba o sistema para essa pessoa não ficar acessando. Bom, assim, olha, eu vou dizer que nas últimas semanas, o que eu percebi também, acesso de câmeras do estabelecimento comercial, muito cuidado para quem você fornece. Então, funcionários que acabam acessando o sistema de monitoramento utilizando indevidamente, o funcionário que é desligado e não é derrubado acaba acessando dados e vazando para prejudicar a empresa. Então, são cuidados, né? A gente está numa época que a gente precisa sempre estar correndo na frente. Então, contratou um funcionário, pede para ele assinar o termo de sigilo, o prestador também. As câmeras de monitoramento pode ter? Pode, mas quem vai acessar? Também não pode virar um Big Brother, né, em que fiquem controlando 100%. Então, são cuidados porque os vazamentos estão aí. Você, por um acaso, acha que de alguma forma os teus dados vazaram, registra boletim de ocorrência, né? Sim. É muito importante. As pessoas, não vou registrar. É sim. Eu hoje percebi que vazou um dado meu. Aconteceu uma ligação estranha, vi meu nome em algum lugar que eu não devia, eu registro e eu não preciso apontar quem foi, até porque às vezes eu nem sei. Aparece um contrato futuramente que eu não reconheço, é um indício de prova que o meu dado pode ter vazado. E você, empresa, vazou dados? Faça as devidas comunicações aos clientes, tome as medidas para avisar, para evitar maiores consequências. O que a gente entende por dados pessoais? CPF? Todos os dados, por exemplo, assim, teu estado civil, qual a função, RG, CPF, RG agora, telefone também, endereço. Sim. Endereço é muito grave. Endereço, olha, vou dizer que ontem eu fiz uma audiência em que discutia vazamento de dados e vazou o endereço e isso gerou um crime, né? Não é um crime de morte, mas gerou um crime complicadinho ali. Então, assim, não fique fornecendo. Então, um exemplo também. Mesmo que a Ciane é casada, às vezes meu marido pode não saber tudo que eu faço. E a gente nunca sabe o relacionamento de todo mundo. Então, vamos imaginar que eu vou no médico. Aí eu não conto, não quero contar. E aí ele liga para a médica fornece todos os dados. Não, olha, ela fez exame disso. Isso é crime. Exemplo, advogado, né? O advogado, eu só posso passar a informação de processo para o meu cliente. Eu só posso entregar os documentos do processo para o meu cliente. Ou, se acaso, o meu cliente ligar e mandar eu exijo até escrito, né? Olha, vai entrar em contato a minha contadora, porque eu preciso resolver uma situação, vocês conversem. Então tá, eu digo sempre assim, me manda um e-mail ou uma mensagem me autorizando com o nome completo da pessoa com quem eu vou falar. Porque são dados que a gente não sei, são sigilosos, mas assim, o Estado Civil, gente, pode não parecer, mas é muito delicado. Existem pessoas que, por exemplo, são divorciadas e que não querem que falem, e não é uma ou duas, tá? Eu tenho casos de clientes que são divorciados e que só eu sei. E aí é muito delicado você sair passando essa informação. Tanto que quando eu faço algum documento que eu tenho que colocar essa informação, eu sempre respondo e digo, isso é sigiloso e a gente não autoriza que você compartilhe porque ele não quer que divulgue. O endereço eu acho muito delicado mesmo, e sem dúvida o CPF, né? Pior hoje ainda, o RG, não que não tenha valor, mas ele já está entrando em desuso com as novas carteiras, né? E o telefone também, né? Porque o telefone é gritante. O telefone, eu tenho um número, eu vou dar o número para a Ciane, mas eu tenho que concordar com isso, Exatamente, né? Isso é uma questão bem importante de dizer, né? Eu sou uma pessoa que meu número particular eu não divulgo tanto, porque senão a gente não tem vida. E eu não gosto quando simplesmente alguém começa a conversar comigo e diz, fulano me passou teu contato.
Por quê? Porque não é o procedimento, né? Então, sempre tem que pedir autorização. Eu sou uma pessoa que pergunto. Então, eu tenho que, sei lá, tenho que conversar com uma pessoa que quer conversar com o Leandro. Eu pergunto, Leandro, posso passar o teu telefone ou qual número eu forneço? Sim. Então, o telefone tem que ter muito cuidado também. Independente da profissão da pessoa, tem que ter autorização para ficar fornecendo. Essa questão dos dados pessoais será um assunto de uma palestra tua para um grupo na Randon Corp? Isso, na verdade a gente vai estar 3 dias ministrando conceitos, formas de trabalho e eu achei bem importante a atualização que as empresas, não é só a única empresa, já tem outras, né, atualizando seus funcionários sobre as legislações. Eu acho bem interessante quando ela se preocupa, porque existe uma mudança cultural, uma mudança de exigência da sociedade e mudanças até legislativas, né? Ainda mais agora com a questão da INSS, a gente viu que os olhos começaram a voltar o que é vazamento de dados e se o INSS foi condenado por vazar dados a associações, quem dera nós meros mortais, né? Porque Sim. INSS é vinculado ao governo. Já que a gente entra na questão do INSS, lembrei, doutora, continuam casos de descontos indevidos nos benefícios de cidadãos brasileiros? E uma segunda pergunta, já está definido um calendário de cronograma de reposição, devolução dos valores que foram descontados indevidamente aos cidadãos brasileiros? Pois é, são cerca de 2 milhões de benefícios que eles concordaram que tiveram descontos indevidos, mas foram mais de 4 milhões de apontamentos. Então, reconheceram metade, mais ou menos. Desta metade foi feito um acordo com o Supremo, onde o acordo foi homologado, o Supremo aceitou, com o início de devolução no mês de julho, final do mês de julho. Um detalhe, as pessoas que tiveram descontos indevidos e que não foram reconhecidos, né, vinculadas denúncias direto pelo aplicativo do INSS, mas que não contrataram, que não aceitaram doação, não contrataram financiamento, devem procurar a Justiça ou o PROCON. Então não é porque você não foi reconhecido, porque foi lá no aplicativo, disse que não fez aquele contrato, financiamento, doação, que tu não possa buscar. A gente sabe de muitos casos de falsificação de contrato, de assinatura de contrato. Então, você pode buscar o PROCON, pode buscar, assim, o Poder Judiciário. E agora o que acontece é o inverso. Agora eles bloquearam todos os benefícios, a dificuldade das pessoas desbloquear para fazer financiamentos. Então, é bem complexo. E o que me deixa, assim, triste é que hoje não adianta a pessoa ir até o INSS, ela não é atendida. O INSS... Atendimento presencial no INSS é zero. É lamentável. Assim, ontem, um caso de um senhor, até eu abri uma exceção lá no escritório, querido, ele tem Parkinson e ele não consegue atualizar a senha porque precisa da questão da selfie. E aí ele foi no escritório, pediu para atualizar a senha e aí o pessoal disse que era pelo aplicativo. Ele ligou no escritório na segunda-feira e aí ele me relatou, eu não consigo. E eu já fui no INSS e não me atenderam. Eu tenho mal de Parkinson e eu não consigo fazer a atualização. O que eu faço? Não, vem aqui, nós vamos te ajudar. Ontem, indelicadamente, em 4 pessoas segurando ele para fazer a selfie. Isso é lamentável. Eu acho isso é uma humilhação para o povo brasileiro. Tem que ter um atendimento presencial. As pessoas, a maioria, assim, olha, vamos ou analfabetas, né, sabe digitalmente mais, falando, né? E não só digital, mas às vezes a pessoa ela não sabe nem interpretar um texto, ela sabe escrever lemas, né? Eu acho assim, lamentável as pessoas terem que procurar advogados, procurar pagar, né? Eu não cobrei desse senhor, mas a gente sabe que é uma exceção. Precisar pagar para conseguir alterar a senha do INSS ou saber como proceder. Eu acho que tem que ter um atendimento presencial, tem que ter pessoas lá para atender, orientar e até para as pessoas não caírem em golpes. Sim. Né? Então já tem um calendário de devolução estabelecido, né? A partir do dia 26 de julho é para começar. A tendência é liquidar toda a devolução até o final do ano, né? A tendência é, né? A gente espera que aconteça. Mas, infelizmente, muitas pessoas tiveram negado esse pedido de reembolso. Ainda há um represamento de pedidos e novos benefícios junto ao INSS? Olha, eu vou dizer que em Caxias, por exemplo, eles não estão praticamente marcando perícias e avaliações. Eles estão jogando para cidades próximas, como Bento Gonçalves. E aí fica bem delicado, né? Por que eu digo delicado? Imagina, a pessoa está precisando de uma perícia
E aí eu vou te dizer, tu não está recebendo da empresa, tu não tem ainda o benefício porque depende de uma perícia, tu pode até Bento Gonçalves e gastar no deslocamento. É difícil, né? A realidade do povo brasileiro é não ter o dinheiro de deslocamento. Então as perícias elas estão bem difíceis de nós conseguir agendamentos. Os benefícios estão demorando em torno de 9 meses a 1 ano para uma análise. Quer dizer, uma análise inicial, né? Inicial, porque depois vai ser negado. A realidade é assim, olha, de cada 10, 1 é aceito administrativo, e aí precisa de todo o procedimento judicial. E não tem melhora, né? Não vejo hoje, a gente sabe que tem concursos abertos que os servidores passaram e não foram chamados, né? Futuros servidores. Então é um olhar que nós vamos precisar ter também para os segurados. E ainda um outro assunto para a gente arrematar, doutora, a questão do trabalho aos domingos. Saiu uma nova determinação? Saiu, né? Na última entrevista, então, eu falei que a partir de julho teríamos que, para trabalhar nos domingos e feriados, ter um acordo coletivo do sindicato. Faltando 10 dias para alterar a legislação, para passar a viger, houve alteração dizendo que vai ser exigido a partir de 2026. O que é muito desgastante, porque para fazer um acordo coletivo, a gente não começa faltando 5 dias ou 10 dias de alterar uma lei. A gente precisa se reunir com o sindicato, a gente precisa orientar a empresa, a gente precisa fazer todo um trabalho muito grande com contabilidade, não é simples. E aí, quando tudo está pronto, simplesmente muda-se a lei. Para vocês terem ideia, eu fiz 3 acordos coletivos, já incluindo essa normativa, homologados dentro do prazo da lei, que foi ainda em junho, e agora nem precisaria ter feito. Então, eu acho lamentável esse descaso com o empreendedor, não é nem só com o advogado, né? Eu acho assim que se tem uma insegurança na aplicação, na exigência de uma normativa, faça essa alteração com mais tempo, porque é um gasto também da empresa. Contratar um advogado, ter que negociar com o sindicato, empreender tempo de funcionários para a gente fazer um acordo que agora entra em desuso porque adiaram a regra. Perfeito. Bom, doutora Ciane, te agradecer mais uma vez por esta oportunidade e deixar um lembrete, né? Ficou curioso, tem alguma dúvida, você gostaria de colocar algum assunto? Vai lá, @Ciane Meneguzzi, Ciane com C de cebola, Meneguzzi com 2 Z's de zebra e o I no final, e busca as informações nas redes sociais, né? Exato, a gente sempre tenta informar as mudanças legislativas que acontecem diariamente. Até o próximo mês. Obrigado. Até mais, obrigada. Doutora Ciane Meneguzzi Pistorello foi nossa convidada hoje aqui na entrevista do dia, batendo um papo conosco sobre questões previdenciárias, trabalhistas, direito digital, enfim, um pouco de tudo. A gente volta no próximo mês a ter esse novo espaço aqui na nossa TV Serra. Ficamos por aqui, um abraço, até amanhã. A TV Serra apresentou o programa Entrevista do Dia. Patrocínio Odonto Top, o seu hospital especializado em dentes. Rua Coronel Pena de Moraes, 174, Centro de Farroupilha. Fone 54 3698 1103. Vamos falar sobre os implantes dentários e descobrir como eles podem ser uma solução eficaz para substituir dentes ausentes. Dentes em falta podem causar diversos problemas, como dificuldade na mastigação, alteração na fala, perda óssea e impacto negativo na estética do sorriso. Os implantes dentários são estruturas de titânio que são inseridos no osso da mandíbula ou da maxila, funcionando como raízes artificiais para suportar próteses dentárias. Os implantes oferecem uma série de benefícios, com maior estabilidade e funcionalidade comparada com outras próteses, além de preservar a saúde óssea e proporcionar o sorriso natural. Após a colocação dos implantes, é essencial seguir as orientações do dentista, manter uma boa higiene bucal, fazer visitas regulares de acompanhamento e evitar hábitos prejudiciais como o tabagismo. Os implantes dentários são uma solução eficaz e duradoura para substituir dentes ausentes, proporcionando uma melhora significativa na mastigação, estética do sorriso e qualidade de vida.